agora. Te agradecemos a oportunidade que temos de estar nessa casa abençoada, que possamos todos receber as tuas bênçãos nessa noite e abrir as nossas mentes para o conhecimento que vai ser passado, que todos possam compreender e levar esses ensinamentos, que o Fábio possa dar uma boa palestra, o Romerito uma boa leitura. E agradecemos a toda a boa espiritualidade aqui presente, a mentora da casa, a irmã Lúcia, e todos que trabalham no mundo espiritual e aqueles que vêm aqui se doar. Muito obrigado. Damos por aberto a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja. Benefícios pagos com ingratidão. Guia Protetor, Sens, 1862. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Boa noite. Boa tarde ainda, está escurecendo. Tudo bem? Sintomas da mediunidade. Esse tema ele foi inspirado... Eu não me dou bem com o microfone. Esse tema ele foi inspirado numa psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, onde ele trata, principalmente no que ele chama de mediunidade de prova, né? Sintomas da mediunidade e suas características. Esse tema, essa psicografia, ela tem uma palestra muito bem tratada que vocês vão encontrar no YouTube. Eu tenho aqui anotado, Eliomar Cipriano. Excelente palestra, vocês vão ver, ele trata muito à risca seguindo essa psicografia e de grande valor realmente, né, de informação. O que buscamos aqui é trabalhar mais em cima da ideia em si. Pois bem, o que temos sobre mediunidade? Né? Sabemos que é um fenômeno orgânico, né, inerente a todos os seres humanos, que permite, através de certas características que temos no nosso corpo, no nosso cérebro mais propriamente, nos comunicarmos com o plano espiritual, né, com espíritos, que é o que somos também. Certo? Tendo mais ou menos esse conceito. Em 1861, o segundo livro da obra da codificação foi o Livro dos Médiuns, onde Kardec busca, através dessa obra, trazer um compêndio de informações, um tratado de forma a auxiliar essa característica humana, né? A nossa dedicação à mediunidade, a nossa dedicação à comunicação com os espíritos e como proceder, qual seriam, né, os passos a passos. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu achei que ia ter um manual ali, né? Um manual de bruxaria, alguma coisa assim. E basicamente o que nós vamos encontrar ali é ética, moral, humildade, trabalho sério, regras de comportamento humano básico que se espera-se, né, de uma boa sociedade. Individualmente no trato do quê? Da coisa do ser humano, da personalidade, do comportamento. Dentro disso ele regra, né, toda a questão mediúnica e suas características. Kardec ele divide a mediunidade em duas características, né, as de efeitos físicos e inteligentes.
As efeitos físicos seriam barulhos, coisas que se movem, né? Questões realmente físicas do trato mediúnico, e a de ordem, né, inteligente, que seriam propriamente as comunicações, seja de qual ordem que forem, seja através de psicografia, da audiência, da expressão, de toda forma de mediunidade que permita um intercâmbio, né, cultural com o outro lado. Se pararmos para pensar, vamos pegar um exemplo, uma televisão, né? A TV, ela transmite a informação, ela está passando tudo ali, mas na verdade William Bonner não está ali dentro, né? Ele está lá num outro canto, mandando informação pela TV e vem para a gente. Assim é o nosso cérebro humano. Nós somos espíritos, estamos encarnados, mas nós não somos esse cérebro humano. Aquilo que pensamos, fazemos, formulamos, vibramos, nós trazemos a esse corpo e ele manifesta a nossa vontade. A mediunidade é uma característica que tem a ver com isso também. Nós damos vazão, de alguma forma, de conectividade ao que está do lado de lá para o lado de cá. Também utilizando-se do nosso cérebro e do nosso corpo físico. Da nossa energia, da nossa vibração e de outros fatores que envolvem, né, todas as características da mediunidade. Estudar a mediunidade é uma coisa fantástica, é muito legal. Muito legal mesmo, assim, eu acho fascinante, desde o começo, quando a gente começa a ver, né, a origem do espiritismo e todas as características, foi ali, foi em cima da mediunidade, né? Todas as propriedades, o que vieram, as irmãs Fox, né, terminaram com problemas psíquicos, segundo dizem, etc., porque a mediunidade é uma coisa complicada, né? Muitos médiuns acabaram em hospício, né? Por que não? Porque aí entramos o quê? Na questão do quê? Do trato, da condição da lucidez e da condição humana. Que é onde Manuel Filomeno de Miranda traz, que seria a mediunidade de prova. O que seria a mediunidade de prova? Muitos sintomas, condições, coisas que vemos a sentir, a ter no nosso corpo, a experienciar, muitas vezes de difícil prova na medicina, difícil interpretação ou busca do que seria o problema realmente, tem origem na condição mediúnica. Certos problemas de depressão, taquicardia quando não explicada fisicamente, insônia, pavores noturnos, alucinações, N coisas que passam pelo, né, que entraria na parte da psique, muitas vezes, da psicologia, tem fatores relacionados à mediunidade que nos vem o quê? Trazer ao impulso de nos mergulharmos, de buscarmos coisas melhores, de nos tornarmos pessoas melhores. A obsessão é uma forma de mediunidade. E muitas vezes o indivíduo ele só vai buscar a ajuda, uma religião, uma comunidade espírita, graças à obsessão, graças a sintomas horríveis, graças a sintomas desagradáveis que ele vem a sentir. De outra forma, ele não buscaria o melhoramento, ele não buscaria o controle emocional, o controle moral, o controle de todas as suas formas de comportamento e de pensamento. Esses sintomas, essas características, essas coisas desagradáveis que vêm manifestar-se nesse médium, são para impulsioná-lo a buscar algo melhor. Quando, é claro, há questões de dívidas, né, do passado, há N questões que envolvem tudo isso. Mas, basicamente, devemos ter em mente isso. Se eu sou um médium, eu não sou um missionário, um enviado. Eu sou um devedor, lembremos-nos disso. Quando eu tenho uma mediunidade que se manifesta, seja de qual ordem, primeiro momento lembremos-nos, eu tenho débitos a resgatar, eu tenho coisas a consertar e eu tenho uma personalidade a melhorar. Eu tenho uma forma de ser, de buscar, de ser melhor do que eu era antes. A mediunidade, o propósito dela para mim, primeiramente é isso. Eu não vim escrever grandes obras, eu não vim conduzir a humanidade para um futuro magnífico. Isso pode ser uma consequência do meu melhoramento. Mas, fundamentalmente, minha primeira norma, regra, coisa que eu devo perceber, quem sou, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver com essas questões de mediunidade, etc., disseram que eu tinha tal mediunidade e desenvolveria outras, etc. E quando falaram que um dia eu teria clareaudiência, etc., eu pensei, meu Deus, eu não vejo a hora de ter clareaudiência. É interessante, eu devia ter meus 16 anos.
a gente manifesta um desejo incrível, como se a mediunidade fosse a gente tem uma visão fantástica das coisas. Hoje, aí 20 anos depois, a gente percebe que, não, peraí, eu não consigo nem ouvir direito a meus familiares, as pessoas que estão à minha volta, como é que eu quero ouvir espíritos? Eu tenho dificuldade em ouvir meus filhos, eu tenho dificuldade em ouvir a minha esposa, as pessoas que precisam de ajuda, eu tenho dificuldade em interpretar o que as pessoas dizem, e eu quero uma mediunidade fantástica que eu ouça os espíritos superiores dizendo coisas que eu devo dizer aos outros. O nosso ego humano, ele é uma coisa perigosíssima. O nosso desejo de sermos melhores que os outros, maiores que os outros, mais importantes, mais fantásticos do que as outras pessoas. Muitas vezes nós nos vangloriamos de dons que temos, de coisas que sabemos, que aprendemos ao longo da nossa existência. Quando a principal característica de um grande médium, um médium verdadeiro, é a humildade e a lucidez constante. Tomemos-nos de exemplo o Chico. Por que não? Acho que no Brasil o maior médium revelado da nossa história seria o Chico, por que não? Olha os exemplos de conduta, de comportamento, a forma que ele viveu, a forma que ele buscou ter uma vida humilde, ele se dedicava à caridade, a ajudar pessoas, etc. Não que seja uma regra, você deve viver exatamente como Chico viveu, mas usemos ele como exemplo. A quantidade de obras, o trabalho que ele exerceu, a influência, centenas, milhares, um número incontável de pessoas que ele auxiliou através de sua mediunidade. E sempre quando ele se expressava, ele falava num tom humilde, num tom de respeito, num tom de que ele era simplesmente aquela areinha, aquele grãozinho de areia. Nada mais do que isso. À medida que progredimos, à medida que nos tornamos verdadeiramente seres melhores, a humildade deve se manifestar em nós. A condição de perceber de que não somos melhores do que os outros. E que, talvez por isso, nós venhamos então a seres merecedores de grandes explicações sobre a vida, de grandes auxílios sobre a vida. Mas na maioria das vezes é porque somos necessitados, porque precisamos de ajuda. Todos temos de alguma maneira uma intuição, uma conexão com o plano espiritual. Cada um dentro da sua forma. A paz, a luz, ela vibra, ela tem tons de vibração. Cada um aprende a ouvir esses tons de vibração da sua maneira. Não busquemos vozes, busquemos interpretar o que a vida nos mostra, aquilo que vem de um ponto maior, de um ponto mais evoluído nos traz. Aprender a agradecer pelas coisas que recebemos, pelas dificuldades que passamos. Aquele dia quando a gente vê aquele raio de sol gostoso, porque ali não pode ser uma manifestação da espiritualidade, uma manifestação de Deus. A gente aprender a perceber aquela vibração, captar aquilo, transformar aquilo em energia orgânica. E essa energia orgânica transformar em trabalho, em benefícios aos outros. A mediunidade não está simplesmente na condição de eu escrever livros, de eu fazer isso, de eu falar coisas às pessoas, de eu ser um grande médium na frente das pessoas. Está nos pequenos atos, nas pequenas coisas, como eu vivo, como eu me comporto, como eu entendo as coisas. A maioria dos médiuns não vai para a mesa mediúnica. O principal propósito da mediunidade naqueles casos, a maioria dos médiuns é buscar uma palestra, buscar uma condição de melhoramento quando vem a uma casa espírita. Antes de ir a uma mesa, a um trabalho mediúnico, ele é conduzido a uma percepção de consciência. Dentro da percepção de consciência, com o passar do tempo e a evolução, ou ele se afasta, ou então ele progride para um trabalho mediúnico. Esse é o processo dentro de uma casa espírita. Séria, que trabalha dentro dos padrões deixados por Kardec, da consciência deixada por Kardec. A gente busca o quê? Compreender quem somos. E muitas vezes, depois disso, você nem vai precisar mais participar de trabalhos mediúnicos, porque aquilo se equilibrou e estabeleceu em você. Aquela desordem, aquelas dores, aquelas coisas ruins, aquelas coisas pelas quais você passava, sudorese, etc., essas intuições descontroladas, os pensamentos que você não entende, que você não gosta, quando você se equilibra, aquilo vai sumindo pouco a pouco. E retorna quando você realmente precisa. Kardec nos deixou, dentro do compêndio do tratamento da mediunidade, coisas fantásticas, como o que fazer com uma criança que tem mediunidade. Há casos de crianças que têm essa
desde cedo essa eclosão de uma mediunidade grandiosa. Lembremos-nos que ali não é uma criança, ali é um espírito velho. É alguém que está há muito tempo já na evolução humana e agora está no corpo de uma criança. E ele manifesta uma eclosão mediúnica muito forte. Oh, como Deus permite isso? Não, há um propósito naquilo. E qual a missão de uma casa espírita? Pegar essa criança e botar numa mesa mediúnica? Não. É auxiliar, é equilibrar essa criança, oferecer tudo o que for possível dentro da espiritualidade, dentro da condição psicológica e dentro da medicina, por que não, para ajudar essa criança. E quando chegar o momento certo, então ela fará o seu papel dentro de um trabalho mediúnico, se for isso realmente que seja o propósito dela nessa vida. Falar de mediunidade é uma coisa muito relativa, né? A gente falar de percepções, de sentimentos, de sensações. Mas, assim, queira ou não, quando a gente começa a tentar buscar um contato com a nossa fé interior, com o nosso equilíbrio, com uma espiritualização, com uma condição estável de vida, a gente percebe que a mediunidade ela pode nos trazer coisas, assim como ela pode nos trazer desequilíbrios, percepções ruins, sensações ruins, ela pode nos levar a estágios muito bons de sensação e de percepção. Não tem como os orientais chamam de você busca o nirvana, né? Você busca dentro da meditação, você busca um estado de êxtase. A mediunidade ela pode proporcionar isso ao indivíduo. Você estar em contato com vibrações superiores, com percepções. E nós fazemos isso toda noite, independente do nosso grau de mediunidade. Quando a gente deita, a gente repousa, o nosso corpo repousa, você vai para o plano espiritual. A maioria de nós recorda muito pouco, praticamente nada. Tem recordações tumultuosas, né, muitas vezes. Às vezes coisas boas, às vezes pesadelos, às vezes são devaneios do nosso cérebro, que a gente ficou em contato o tempo todo, a gente só se levou um pouco do corpo físico, a gente não se desprendeu realmente. Ficamos no borbulhão de ideias e pensamentos e coisas e problemas do dia a dia, porque o fato da gente ter se desprendido não desligou a gente daqui da Terra, né? Como diz um amigo palestrante que eu não lembro agora, ele diz: nós continuamos enterrados, né? Porque o correto seria quando a gente for para a Terra, a gente está enterrado. Quando a gente morre, a gente se desenterra, que a gente sai da Terra, né? Então a gente continua enterrado aqui nesse planeta, acordado ou não acordado. E a gente revira voltas e problemas e transtornos de ideias e monoideias. Quando o que a gente deveria buscar é justamente saber diferenciar as coisas. O trabalho é o momento do trabalho, família é família, sabe? Cada coisa no seu lugar. E a gente saber que tudo é passageiro. Se a gente se envolve demais com uma situação, se a gente vibra naquilo constantemente, a gente não consegue se desprender daquelas ideias, daqueles problemas, daquelas coisas, alguma coisa de errado tem ali. Eu estou num desequilíbrio mental. E desequilíbrio mental gera mais desequilíbrio. Eu atraio vibrações de mesma característica. Lembremos-nos do magnetismo. Sensações de ódio vão ampliar, cada vez vão ficar mais intensas. Eu adoro ódio, eu adoro violência, eu adoro luta. Cada vez essa monoideia se manifesta mais intensamente em mim. Até o momento em que eu manifeste realmente a violência e o ódio. De tanto que eu gosto e sou apaixonado por isso. Equilíbrio. Essa é a chave da gente tem que buscar. Autodesobsessão. O passe está aí para ajudar na desobsessão. Os tratamentos de desobsessão estão aí. Mas a chave é a gente. Nada além disso. Não há como você fazer uma desobsessão se o próprio indivíduo que está sendo obsidiado não colabora. O espírito obsessor é afastado, tudo bem. Você deu 2 passos, ele volta para você. Porque você está na mesma vibração que ele. Não mudou nada. Comportamento, ideias, pensamentos e atos. Vibrar o bem, buscar o equilíbrio. Tal é a lei, tal é a chave para sermos verdadeiramente livres. Enquanto estamos nesse plano aqui encarnados, a liberdade ela nunca será plena. Estamos sujeitos a fatores orgânicos, a fatores sociais, a fatores N questões. E além deles, os fatores espirituais que nos envolvem. Estamos sujeitos muito intensamente a interferências externas. Buscar consciência, buscar prece, buscar contato com Deus, com o que está além, é uma chave para a gente ficar verdadeiramente livre, verdadeiramente equilibrado.
qual é a intensidade da minha fé? Qual é a intensidade realmente da minha esperança nessa vida e além da vida? Intensificar isso talvez seja um grande trabalho mediúnico. Intensificar isso em nós mesmos e nas outras pessoas. A esperança de que a vida segue, de que as coisas tendem a serem boas um dia, cada vez melhores do que são hoje. Um dia esse planeta será repleto de coisas boas, a maldade estará mais afastada, o desequilíbrio e a ignorância. Um dia, fora desse plano, estaremos em lugares melhores, muito melhores do que aqui, do que o que experienciamos hoje. Estaremos junto daqueles que amamos, daqueles que queremos bem, de que a morte é passageira, de que a perda é passageira, de que os problemas, aquela pessoa que hoje é minha inimiga, que hoje não se dá bem comigo, um dia seremos grandes amigos e parceiros. Porque um dia estaremos plenos na lucidez, na verdade, na vibração boa do bem. Que tudo passa. E que ter fé, que ter condição de cada dia, um passo de cada vez, é primordial. A gente ter equilíbrio de manhã cedo quando acorda, ter, a esperança de que apesar dos problemas o dia pode ser bom. De que eu encontrarei outras pessoas naquele dia e eu poderei fazer algo de bom por elas. Influenciar positivamente a vida dos outros. Levar algo à vida delas. Essa é a sua missão. Aí você será realmente um missionário. Missionário nas pequenas coisas, nos pequenos momentos da vida. Nós não precisamos ser grandes líderes para cumprirmos bem o nosso papel aqui. Até porque a pressão é muito grande sobre os grandes líderes. É mais fácil sermos líderes ocultos, aqueles que levam pessoas, conduzem pessoas ao bem. Como esse texto, achei fantástico. A gente abriu a esmo e trouxe ali. Não esperar recompensa, não esperar agradecimento pelo bem que fazemos. Tudo que fazemos tem um propósito. Se você sabe que você fez aquilo por amor, pelo bem, pelo que você acredita, já valeu. Não importa se a outra pessoa não retribuiu, se ela foi grosseira com você, se ela não entendeu o que você fez. Tudo tem seu tempo, seu momento, seu propósito. Ter a capacidade de propagar o bem porque você acredita nele. Pura e simplesmente isso. Ter a capacidade de saber que você é melhor, você é uma pessoa fantástica do que o que as pessoas acham de você. Não importa o que as pessoas digam, pensem, veiculem, propaguem a seu respeito. Você sabe o valor que tem e as coisas boas que você carrega consigo. As conquistas que você já fez. Apesar das pessoas abandonarem você ou quererem o seu mal ou isso ou aquilo, você faz parte de um processo do bem. Acreditar isso. Que você é capaz. Que nós somos capazes. A mediunidade eclode nisso. A nossa capacidade de estar interligado com a vibração do bem. Tudo são sintonias, são faixas, são ondas que vêm e nos cercam, permeiam e nos auxiliam de alguma maneira. Vou jogar isso aqui. Tá vendo? Emoções desequilibradas. Foi uma brincadeira, não vou jogar, tá, pessoal? Mas assim somos. Nós interpretamos as coisas de forma errada, reagimos, fazemos, não pensamos, não refletimos. Eu acho que tem uma piada engraçada de semana, eu vou contar para vocês. O indivíduo foi lá, se inscreveu numa aula de yoga, aí ele pagou a inscrição, tudo certinho. Quando ele chegou no primeiro dia, a professora disse Namastê. Aí ele, como? Mas que coisa, eu paguei a inscrição, vim até aqui, como é que não vai mais ter? Falsa interpretação da realidade, das coisas, né? Da expressão das pessoas. Às vezes as pessoas dizem uma coisa e a gente entende outra. E a gente reage em cima disso. A gente tem que aprender a interpretar, a agir devagar às vezes. Nem sempre o impulso primeiro é o melhor, é o mais correto. A gente tem que fazer a nossa parte de forma lúcida e consciente. E consciência e lucidez não vem da noite para o dia, gente. Não vem, não adianta. A gente está aqui há 40 anos batendo murro e ponta de faca. A consciência não vem. A consciência a gente conquista um pouquinho hoje, amanhã a gente se desequilibra, vai e vem. Mas esse é o fantástico da vida humana. Nós estamos aqui por isso. A gente vai ver quando sair daqui como foi legal essa passagem aqui, como foi divertido estar aqui. Apesar dos problemas, das dificuldades, eu posso ter tido um problema genético, um problema de qualquer ordem, eu tive dificuldades, eu posso ter feito mal a muitas pessoas, mas valeu a pena de alguma maneira. Sempre há um propósito positivo em tudo. Tudo. Há uma proatividade. O universo, ele funciona matematicamente para o nosso progresso e não o contrário. Apesar da gente não entender essa equação, é uma equação muito louca, mas ela funciona.
Sabe, as leis da evolução, as leis do progresso, as leis da vida, as leis superiores que influenciam as inferiores funcionam. Apesar do aparente caos, da gente não entender com clareza, está tudo ali, funciona. Você vai continuar quando partir daqui, você vai carregar consigo seus problemas, suas dificuldades, mas também carrega consigo as coisas positivas e as experiências que surgiram disso. As amizades e as inimizades que você fez. A oportunidade de repará-las um dia no futuro, ou aqui encarnado, ou talvez fora então dessa encarnação, talvez no outro plano. Quem sabe toda a verdade? Quem é capaz de expressar toda a verdade do universo, como tudo funciona? A espiritualidade veio através dos médiuns, nos trouxe as obras da codificação, continua até hoje vindo várias obras. A confusão, há coisas erradas no meio, existe o animismo, existe a expressão que um médium pega e joga conceitos, ideias, interferências suas, e a gente trata como uma obra mediúnica. Não trate toda obra espírita, toda obra que você pegar na mão, todo livro como a pura verdade. Interprete, analise e avalie. Pois o animismo está presente em todos, em menor ou maior grau. É a influência que o médium exerce sobre a comunicação espiritual. É o meu desejo, eu sou um médium consciente. A espiritualidade me traz uma coisa, quando passo para cá eu vou transformando devagarinho em outras ideias. Porque são as minhas percepções, as minhas interferências que levam àquela expressão. Então, não trate tudo como a pura verdade. Tudo que você lê, só porque está ali, FEB, Federação Espírita, não quer dizer que é a versão da verdade. A codificação é fantástica. Nela, eu acho que a gente tem uma base criteriosa para a gente seguir em frente por muito tempo. Então, se a gente tratar os conceitos básicos da moral, do bem, de buscar isso, todo o resto virá. Por que não? Sempre somos capazes de fazer coisas melhores no dia de amanhã. Sempre somos capazes de nos reerguer quando problemas vêm. Há uma energia, há um impulso, há uma vibração na gente que nos leva a isso. Avalie isso. Perceba. E é interessante assim, que conforme a gente vai vibrando mais nisso, isso se torna mais intenso. Se eu sou uma pessoa que estou vendo um momento de depressão, a tendência é cada vez eu me esconder mais no meu buraco. De eu esconder a cabeça, de eu me tornando mais recluso. Já quando eu sou uma pessoa que eu busco expandir meus horizontes, minha forma de ser, de falar, de me expressar com as pessoas, se eu busco levar vibrações, que interfiram, que afastem os desequilíbrios das pessoas, isso se torna mais intenso e natural na gente, se torna instintivo. Esse instinto que a gente deve aumentar e ampliar, e não o instinto animal do nosso corpo. Um instinto lógico, de raciocínio produtivo no bem. Tudo bem, vem um problema, deixa para lá, vamos consertar isso aqui, proatividade. A preguiça, ela não traz coisas positivas. Descanso é uma coisa, preguiça é outra. Repouso, você recuperar energias mentais e físicas é uma coisa. Você se deixar ser tomado por pensamentos, sensações que te impedem de seguir em frente, de modificar, de realizar, isso é preguiça. Isso te tira do norte. Isso vai te impedir de conquistar realmente. A gente veio para cá para realizar coisas. Por menores que sejam, constantemente. Nós somos formiguinhas, nós temos que realizar constantemente. Seja o cuidado do meu corpo físico, seja o trato das minhas ideias, dos meus pensamentos, seja no relacionamento com outras pessoas ou na transformação da matéria aqui desse plano. De alguma maneira eu tenho que realizar, eu tenho que produzir, eu tenho que modificar. Posso influenciar através de ideias ou de atos, mas tudo, o pensamento é o ato em ficção. Eu tenho que levar as coisas a acontecerem. Se eu fico recluso em pensamentos densos, negativos, cada vez eu vou mais atraindo e vou mais conquistando esses desequilíbrios. Nós estamos na era que pode ver, tudo que tem é coaching, é palestra de positivismo, é empresarial. Por quê? Porque isso é um conceito realmente verdadeiro. Não precisa ser necessariamente um conceito espiritual para mostrar que realmente que o proativo, ser proativo, ser positivo, propositivo é importante. Todos percebem que uma empresa vai melhor quando as pessoas trabalham felizes, quando trabalham organizadas e buscando um mesmo ideal. Que uma família segue em frente quando marido, esposa, filhos, pai, mãe buscam o mesmo propósito, um propósito de equilíbrio, de viver o bem. Quando uma pessoa puxa para um lado, outra puxa para o outro, outro puxa para o outro, não vai para lugar nenhum. Se um for mais forte, arrasta para aquele lado e os outros são levados.
Mas uma hora eles se largam, vão para outro caminho e pronto, e aquela pessoa vai seguir sozinho. Buscar um ponto de equilíbrio, um norte na nossa vida, seja profissional, seja emocional, seja familiar, seja de que ordem for, sempre. E esse norte, constantemente avaliar se ele é o norte correto mesmo, se está apontando na direção segura. Se a gente não está equivocado, ter a humildade, a condição de retroagir, de desfazer aquilo que fizemos de errado e então seguirmos na direção certa. É muito comum nos equivocarmos, errarmos, interpretarmos mal as pessoas e as coisas. E a mediunidade não é diferente disso. Se você hoje tem essa percepção de que você tem um dom mediúnico, que você tem essa coisa em eclosão em você, primeiramente encontre o seu norte. Encontre o seu ponto de equilíbrio, busque ser uma pessoa boa. Se você não tem condições sozinho, você está tendo muitos problemas, dificuldades, busque auxílio. A Casa Espírita está aí para isso. Se você conhece alguém que precisa de auxílio, a Casa Espírita está aí para isso. Mas o principal de uma função de uma casa espírita não é fazer você desenvolver sua mediunidade, voltamos a dizer. É fazer você perceber junto, em conjunto, nós percebemos que devemos ser pessoas boas, pessoas melhores a cada dia. Deu meu tempo. Parei de enrolar vocês. Obrigado, uma boa semana a todos. Bom, muito obrigado, Fábio, pela palestra, né? E agora vamos nos preparar para a oração que o Fábio vai fazer no encerramento. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida, por esse planeta, pelos companheiros que aqui temos, pelos companheiros que já partiram, pela possibilidade do reencontro um dia, pela possibilidade de um dia partirmos daqui e termos a oportunidade de perceber quem somos, qual o nosso destino, o que o futuro nos reserva. E por que não a oportunidade de voltar e corrigir as pequenas coisas que deixamos para trás. A oportunidade de amar, a oportunidade de trabalhar o bem, de revelar a tua verdade e o teu amor. Abençoa aqueles que não puderam aqui estar hoje, que nossa vibração possa tocá-los de alguma maneira, influenciá-los no bem e no amor. Que assim seja.